Processos geológicos, parte 2.2, continuação da aula sobre enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas, efeitos adversos e soluções. Enquanto falamos sobre os condicionantes dos processos hidrológicos nesta aula, quero que vocês pensem sobre quais seriam as soluções. Vamos lá? Vou falar dos condicionantes e quero que vocês pensem nas soluções, ok? Aspectos conceituais. Enchente. Enchente é um processo natural que ocorre nos cursos de água. Consiste na elevação temporária do nível da água em um canal de drenagem, rio, córrego, riacho, arroio ou ribeirão, devido ao aumento da vazão ou descarga. Então, a enchente ela ocorre quando o aumento na vazão ou descarga de um curso d'água, por certo período de tempo, se reflete na variação do nível da água ao longo do canal. Consequência das enchentes são as inundações. Então, inundação. Inundação seria o fenômeno de extravasamento das águas do canal, de drenagem para as áreas marginais, ou seja, para a planície de inundação, para a várzea ou leito maior do rio, quando a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha principal do rio, não é? Então, isso aqui é uma inundação, porque a água saiu da calha, como nós deixamos bem claro na aula parte 1. Aspectos conceituais. As inundações podem ser classificadas em função da magnitude e da evolução. Então, nós vamos classificar as inundações do ponto de vista da magnitude, que podem ser classificadas em inundações excepcionais, inundações de grande magnitude, inundações normais ou regulares, e inundações de pequena magnitude. O conhecimento das classificações das inundações é muito importante nas cidades, pois isso ajuda na gestão das áreas de risco. As causas dos processos. As inundações têm como causa a precipitação anormal de água que, ao transbordar dos leitos dos rios, lagos, canais e áreas represadas, invade os terrenos adjacentes, provocando danos. Em função da evolução, as inundações podem ser consideradas inundações graduais, bruscas, e tem também as inundações litorâneas, provocadas pela brusca invasão do mar na área urbana, por exemplo, na área que não é litorânea. Já o alagamento define-se como acúmulo momentâneo de águas em uma dada área por problemas no sistema de drenagem, podendo ter ou não relação com processos de natureza fluvial. Então, o alagamento ele pode ter uma relação, por exemplo, apenas com a chuva ou com uma enxurrada, não sendo resultante, por exemplo, de uma inundação. Com relação aos alagamentos, que são as águas acumuladas no leito das ruas e nos perímetros urbanos por fortes precipitações pluviométricas em cidades com sistemas de drenagem deficientes.
Nos alagamentos, o extravasamento das águas depende muito mais de uma drenagem deficiente, que dificulta a vazão das águas acumuladas, do que das precipitações locais. Então, aí vocês já podem pensar em algumas soluções com relação aos alagamentos. O fenômeno dos alagamentos relaciona-se com a redução da infiltração natural nos solos urbanos, a qual é provocada por compactação e impermeabilização do solo, pavimentação de ruas e construção de calçadas, reduzindo a superfície de infiltração, construção adensada de edificações, que contribuem para reduzir o solo exposto e concentrar o escoamento das águas, desmatamento de encostas e assoreamento dos rios, que se desenvolvem no espaço urbano, acumulação de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e cursos d'água, e insuficiência da rede de galerias pluviais. Se observarmos, também temos essas causas como explicação para enchentes, inundações e enxurradas, especialmente em áreas urbanas. A compactação e impermeabilização do solo também provoca enxurradas que vão decorrer de grande escoamento, intenso escoamento superficial, e aí provocando enchentes que, por sua vez, vão provocar as inundações. Então, a pavimentação de ruas, reduzindo a superfície de infiltração, adensamento de edificações, sem o escoamento adequado das águas, desmatamento e assoreamento dos rios, acumulação de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem, insuficiência de rede e galerias pluviais. Enxurradas e inundações bruscas. Enxurrada é definida como escoamento superficial, concentrado e com alta energia de transporte, que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos processos fluviais. É comum a ocorrência de enxurradas ao longo de vias implantadas sobre antigos cursos d'água, com alto gradiente hidráulico, e em terrenos com alta declividade natural. Este é o caso da rua onde eu moro, onde aqui vocês verão um vídeo que eu estou filmando da minha janela, a enxurrada que se formou em um curto intervalo de chuva, 10 minutos de chuva mais intensa. Depois, observem que eu vou me sacrificar, descer, ir lá na rua para filmar a parte de cima da rua, ou seja, a minha rua está aqui e aqui tem a avenida, então na esquina, onde todo o fluxo de água converge para a minha rua, porque na minha rua tem um curso d'água canalizado. Então, o relevo local já conduz todas as águas para esse curso d'água. No caso, ele está canalizado e há impermeabilização, então a água acaba escoando sobre o pavimento, né, no asfalto, e formam, em dias de chuva muito intensa, a enxurrada muito forte. Então, vejam o filme que eu fiz para vocês.
Observem a quantidade de fragmentos rochosos que a água transporta. E vocês viram os carros espirrando água em mim, não é? Inundações repentinas ou enxurradas bruscas acontecem pela presença de grande quantidade de água num curto espaço de tempo. Por isso é importante observar a intensidade da chuva. Ocorre em regiões de relevo acentuado, montanhoso. São frequentes em rios de zonas montanhosas com bastante inclinação, vales profundos e muitas vezes as águas de chuva arrastam terra sem vegetação devido aos deslizamentos nas margens dos rios. A grande quantidade de água e materiais arrastados representam, à medida que escoam, grande poder destruidor. Chuvas fortes ou moderadas, mas duradouras, ou seja, intensas, também podem originar inundações repentinas, quando o solo esgota sua capacidade de infiltração. A erosão marginal ocorre quando há remoção e transporte de solo dos taludes marginais dos rios, provocados pela ação erosiva dos canais de drenagem. Em cidades litorâneas, que se desenvolvem em cotas baixas, como Recife e as cidades da Baixada Fluminense, a coincidência de marés altas contribui para agravar o problema. Aí ocorrem as inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. Quais os aspectos que condicionam a ocorrência de enchentes, inundações e enxurradas? Existem os fatores naturais ligados à pluviometria, ligados ao relevo, ao tamanho e forma da bacia, ao gradiente hidráulico do rio e à dinâmica do escoamento pluvial das águas. Bom, os fatores antrópicos estão relacionados à impermeabilização dos terrenos, obras de intervenção, estruturas diversas ao longo dos cursos d'água, erosão e assoreamento. Quais os aspectos condicionam a ocorrência de enchentes e inundações? Então, mais fatores naturais e antrópicos. Um deles é a saturação do lençol freático por antecedentes próximos de precipitações continuadas. Então, o nível freático, a zona de saturação, vai se elevando de tal forma que isso reduz a infiltração, a capacidade de infiltração do terreno e estimula o escoamento superficial. Elevação dos leitos dos rios por assoreamento e, enfim, redução da capacidade de infiltração do solo, causada por ressecamento, compactação, impermeabilização e pela saturação e elevação do nível freático. Aqui nós vemos um hidrograma mostrando a vazão
de uma bacia natural e a vazão máxima de uma bacia urbanizada. Então, vocês estão percebendo que a vazão máxima da bacia natural é muito menor do que a vazão máxima de uma bacia urbanizada, por conta da impermeabilização, compactação dos solos, adensamento de edificações, elevação do nível freático e todos esses fatores que contribuem aí para o agravamento da situação, mesmo quando a taxa pluviométrica se mantém igual, não é alterada. Então, vamos supor, se chove 300 milímetros em um mês, esses 300 milímetros são iguais, né? A precipitação é igual na bacia urbanizada e igual na bacia natural. Mesmo assim, na bacia urbanizada, a vazão máxima será muito mais elevada do que na bacia natural. Outros aspectos que condicionam enchentes e inundações são rompimento de barragens construídas com tecnologia inadequada, estrangulamento de leitos de rios provocados por desmoronamentos, causados por terremotos ou deslizamentos relacionados com intemperismo e drenagem deficiente de terrenos. Quero que vocês analisem esta imagem. Eu não vou falar nada. E analisem tudo que nós falamos até o momento. E me façam uma avaliação se essa situação desta ocupação, dessas edificações dessa área urbana está adequada ou não está adequada. Enquanto vocês analisam, podem ir ouvindo uma musiquinha. Agora vamos ver alguns efeitos adversos que não são muito comuns no Brasil, como, por exemplo, a erupção vulcânica provocar o derretimento da neve e aí ocorrem enchentes e inundações, combinação de precipitações concentradas com períodos de marés muito elevadas, invasão de terrenos deprimidos e dos leitos dos rios em área de rebaixamento geológico por maremoto ou ressacas intensas e o degelo normal. Aqui vocês têm a cidade de Pucón, no Chile. Esse é o vulcão Vila Rica, que é uma estação de esqui, quando ele não está ativo, né, não está em processo de erupção, mas quando ele entra em processo de erupção, a neve derrete e há enxurradas e alagamentos na cidade. No Brasil, os efeitos adversos de enchentes e inundações mais comuns são mortes, destruição de moradias, perdas econômicas diversas,
e muitos gastos para a recuperação dos danos provocados. Existem efeitos indiretos, que são surtos de leptospirose. Normalmente, as inundações provocam grandes danos materiais e, dependendo de sua violência, graves danos urbanos. Quando extensas, as inundações destroem ou danificam plantações e exigem um grande esforço para garantir o salvamento de animais, especialmente bovinos, ovinos e caprinos. Em áreas densamente habitadas, podem danificar ou destruir habitações mal localizadas e pouco sólidas, bem como danificar móveis e outros utensílios domésticos. O desastre prejudica a sua atuação dos serviços essenciais, especialmente os relacionados com a distribuição de energia elétrica e com saneamento básico, principalmente distribuição de água potável, disposição de águas servidas e de dejetos e coleta de lixo. Os alagamentos de silos e armazéns causam danos às reservas de alimentos estocados. Normalmente, o fluxo dos transportes e das comunicações telefônicas é prejudicado. As inundações contribuem, como eu disse, para intensificar a ocorrência de acidentes ofídicos e aumentar o risco de transmissão de doenças veiculadas pela água e pelos alimentos por ratos, animais mortos, assim como a ocorrência de infecções respiratórias agudas. Vocês podem ver quantas pernas esse elefante tem?